Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja linda. É sempre bom, você fez a melhor escolha de estar aqui na casa de oração, na casa do papai, buscando ao Senhor. Você tem falhas, eu tenho falhas sim, somos pecadores, mas buscando viver com o Senhor, buscando uma vida de santidade. E se nós estamos aqui, se você está aqui nessa noite, é porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, e nós também não desistimos de andar com Ele. Porque quando nós deixamos de estar em outros lugares para estar na casa do Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu não posso viver sem o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Aleluias. Glória a Deus. Isaías 58. Você acha aí? Entre Gênesis e Apocalipse aí. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, querido, te consagramos o nosso coração, te rendemos a nossa vida, Senhor, te consagramos nossa alma, declaramos o nosso entendimento cativo à Tua palavra, cativo ao Teu Espírito, cativo ao Senhor, nosso Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, saímos da nossa casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, escreve essa palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus, eu já repreendo desse lugar toda incredulidade, todo espírito roubador da palavra de Deus. Parta em retirada desse lugar, em nome de Jesus, amém? Vamos ler juntos aqui os primeiros versículos, Isaías 58. O tema dessa ministração hoje é o jejum que agrada o coração de Deus. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo jugo? Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente
e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha, eu confesso que eu passei a tarde chorando, pedindo perdão para o Senhor com essa palavra aqui. Porque assim, primeiro a palavra fala conosco. Primeiro o Senhor fala ao nosso coração, para depois usar a nossa boca para falar com a igreja. E o tema dessa ministração, como eu falei, o jejum que agrada ao coração de Deus, né? Nós já estamos lendo e já estamos entendendo. Ele começa esse capítulo aqui falando que o povo, a casa de Jacó, ele chama aqui de casa de Jacó, o povo de Israel buscava ele, buscava o Senhor continuamente, com jejuns e orações, faziam períodos, muitas vezes longos de jejum, como muitas vezes nós também fazemos longos períodos de jejum. E buscavam ao Senhor, clamavam em alta voz e questionavam com o Senhor, porque nós jejuamos. Aqui nesses versículos iniciais ele fala, o Senhor falando através do profeta, e o Senhor, e tu não atentas para nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos, e o Senhor não atenta, e o Senhor não age, porque jejuamos e o Senhor não age aqui nas nossas causas, porque jejuamos e o Senhor aqui não nos responde. E o Senhor disse, e por que clamam e ficam clamando a mim, falando, alegando, né, os seus direitos de justiça, clamando por justiça, clamando a mim continuamente, todos os dias, insistentemente, constantemente, para que eu faça justiça a esse povo, a essa casa de Jacó, pedindo justiça, alegando seus direitos de casa de Jacó, de povo de Israel, de meus filhos, alegando seus direitos, alegando os direitos de um povo que se chama pelo meu nome, de um povo que diz que é meu. E aí o Senhor passa a falar nesse texto sobre o verdadeiro jejum que ele desejava da casa de Israel, de Jacó, do povo de Israel. E nós não somos diferentes. Nós somos o povo de Israel. Nós somos a casa de Jacó. E o mesmo jejum que o Senhor pedia que esse povo fizesse através do profeta aqui, Isaías, é o mesmo jejum que o Senhor pede de nós. Um jejum que agrade o seu coração, porque o Senhor, lá em Isaías 1, o Senhor dizia, olha, eu já estou cansado dos sacrifícios que vocês trazem para mim, das solenidades que vocês fazem, de luas novas, desses animais que vocês sacrificam. Eu já estou cansado de solenidade e de falsidade. Eu já estou cheio. O Senhor diz lá em Isaías 1, que é um texto que faz analogia com esse, de falsidade e de solenidade. Esse não é o jejum que agrada o meu coração. Que o homem se vista, se cubra de junco, sua cabeça com junco, se vista de cinza, o homem se cubra de cinzas. O homem coloca debaixo de si saco e cinza, porque naquele tempo, quando o povo de Israel queria chamar a atenção do Senhor, nós vemos até novelas assim, né, essas que estão passando na Record, se cobriam de cinza, se vestiam de panos de saco, diga glória a Deus. Então, o Senhor disse que já estava cansado de tudo isso. E o Senhor passa a falar aqui nesse texto qual é o jejum que agrada o seu coração. Eu anotei quatro pontos aqui. Se der tempo a gente compartilha todos com vocês, né? Ele colocou assim para começar a dizer para o povo. Ele queria um jejum que soltasse as ligaduras da impiedade e desfizesse as ataduras do jugo.
Irmãos, esse povo aqui era o povo de Deus, era o povo que estava ali constantemente orando, jejuando, a casa de Jacó, o povo que Deus tinha conduzido ali pelo deserto, era o povo que estava ali, escolhido por Deus, e eles estavam sempre na congregação, sempre oferecendo animais. E aí o Senhor disse que o que Ele queria mesmo era um jejum que desfizesse as ataduras da impiedade, as ataduras do jugo, porque o Senhor olhava para o povo e o Senhor via iniquidade no povo, o Senhor via iniquidade, o Senhor via jugo, o Senhor via um povo que murmurava, um povo que tinha coisas malignas no seu coração, um povo que andava muitas vezes, não pelo que o Senhor dirigia, mas que andava pelas concupiscências da sua carne, que andava pelas suas vontades, um povo direcionado pela sua rebeldia, pela sua obstinação. E o Senhor disse: o jejum que eu quero é um jejum que vai quebrando. Eu quero que quebre as cadeias da impiedade, que solte as ataduras do jugo. Ou seja, que esse povo vinha jejuar a mim, venha jejuar, não é errado. Nós podemos e devemos jejuar, como vamos começar um jejum a partir de amanhã pela nação brasileira. Mas o Senhor dizia que primeiro, antes que o povo dele jejuasse, que se apartasse de toda iniquidade, que se apartasse de todo pecado, que removesse toda maldade do seu coração, todo laço maligno, todo laço de Satanás do seu coração, que rompesse as ataduras do jugo, as ligaduras da impiedade, ou seja, que removesse a crueldade. Deus falava daquele tempo porque o seu povo muitas vezes agia com crueldade com aqueles que ele tinha escravizado. Aqui era um outro contexto, por isso que ele fala soltar as ataduras, soltar o povo que estava preso pela casa de Jacó. Mas hoje nós não temos escravos, nós não estamos submetendo ninguém a trabalhos cruéis, a trabalhos pesados, mas muitas vezes nós temos sim iniquidade no nosso coração. Muitas vezes o Senhor quer sim que nós venhamos a nos humilhar diante dEle, a nos arrepender diante dEle, deixar os nossos maus caminhos, aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida, para depois irmos jejuar, para depois irmos buscar o milagre que nós tanto precisamos para as nossas vidas. O Senhor quer sim fazer o milagre na sua vida e na minha vida, mas Ele quer que a gente se aparte de toda iniquidade, de todo pecado, de todo enlace maligno no nosso coração, que nós rompamos as ataduras do jugo. O que é jugo? O jugo é aquilo que nos impede de avançar na presença de Deus, de nos impede de entrar na presença de Deus, de adorar o Senhor. Muitas vezes é o passado que carregamos sobre nós, muitas vezes o jugo que nos prende, estamos presos em um jugo de sentimento de amargura, temos raiz de amargura no nosso coração, muitas vezes não liberamos perdão para o nosso próximo, muitas vezes ofendemos o nosso próximo e não tivemos a humildade de pedir perdão. Olha, eu te feri, eu feri o teu coração, eu fiz uma fofoca envolvendo você, eu falei algo negativo da sua pessoa, me perdoe, eu te enganei, eu menti para você, eu te traí, me perdoe em nome de Jesus, eu estou arrependido. Então, muitas vezes a igreja do Senhor anda atada por muitos jugos, o jugo da falta de perdão, o jugo do ressentimento, da raiz de amargura, o jugo do passado. E aí o Senhor, não é que Ele não possa agir, Ele tem todo o poder, mas os nossos pecados, muitas vezes, os nossos pecados, o engano do nosso coração, a nossa mentira, porque nós não enganamos ao Senhor, enganamos a nós mesmos. Tudo isso impede que o Senhor venha agir em nosso favor. Precisamos todos os dias nos humilhar diante do Senhor, para que os nossos pecados não impeçam o Senhor, nosso Deus, de agir a nosso favor. Aleluias. Então o Senhor, Ele começou...
Amém. Então, o jejum que agrada o coração de Deus, primeiramente, é um jejum que rompe as ligaduras da impiedade que fomos construindo ao longo da nossa vida, os lugares que fomos dando para a ação do inimigo no nosso coração, para as decisões da nossa carne, para a nossa vontade colocada na frente da vontade de Deus, e coisas que foram nos prendendo, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os julgos que foram colocando diante de nós, todo o mal que nos fizeram, que feriu o nosso coração. Muitas vezes isso, nós temos ataduras espirituais que não sabemos, precisamos lançar fora, precisamos nos apartar de tudo isso, jogar tudo isso no lixo e não buscar mais lá, pedindo auxílio, pedindo a graça, pedindo o reforço mesmo, pedindo o suporte do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus, para que possamos então buscar ao Senhor sem impedimento algum, buscar o favor do Senhor, buscar a mão do Senhor a nosso favor, sem impedimento algum. E aí podemos sim fazer um jejum que agrade o coração de Deus. Amém? O jejum que agrada o coração de Deus também não é um jejum que milita em causa própria. O Senhor diz assim, olha, aqui no versículo 3, porque jejuamos nós, né? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O Senhor não é esse jejum que agrada o coração de Deus, somente para os nossos interesses próprios, para os nossos interesses pessoais, somente para o nosso contentamento, somente para o nosso bel prazer. O jejum que agrada ao Senhor é aquele jejum que a igreja faz para buscar os perdidos, para a salvação dos perdidos, para atender a alma aflita, para atender a alma cansada. O jejum que o Senhor quer é esse jejum que vem libertar o cativo, que vem curar o doente, vai fartar a alma necessitada, a alma aflita. É um jejum que vai revestir a igreja das armaduras espirituais, da autoridade do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, para agir em favor dos aflitos, dos carentes, dos necessitados, porque aqui o Senhor alegou para a casa de Jacó, através do profeta, é para vossos interesses, é para vosso prazer, é para vosso contentamento próprio, que jejuais. Não estão jejuando pelas causas do povo em geral, pelas minhas causas, pelas minhas guerras, por aquilo que agrada o meu coração. Então o jejum que agrada o coração de Deus não é aquele que milita somente em causa própria, mas é o jejum que visa o bem de todos, como esse que vai ser feito a partir de amanhã, que visa, que busca o Senhor, que vai se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira e livre a nação brasileira desse grande mal que está sendo planejado para alcançá-la. Nós sabemos disso. Então o jejum que milita em prol da congregação, das causas do Senhor, da salvação dos perdidos, da libertação, de tudo aquilo que vai edificar o reino de Deus. Não que nós não possamos jejuar por causas próprias, nós podemos, mas o Senhor não quer de nós somente um jejum assim, posturas egoístas. O Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer olhar em nós e ver uma outra atitude, corações misericordiosos, corações bondosos, corações generosos, e não somente corações egoístas que visam somente suas finanças, somente suas causas próprias, seus interesses próprios. Amém? Um jejum, como ele colocou aqui, que alega o trabalho que faz. Alega o trabalho que faz. Senhor, olha, o Senhor me dá isso porque eu tenho feito isso, eu tenho agido assim, eu tenho andado assim diante da tua presença, então eu peço isso do Senhor, alegando que faz. O Senhor quer da sua igreja uma postura cada dia mais assim, diante dele, de arrependimento, uma postura de quebrantamento, uma postura de humilhação diante dele. É um coração assim, que não é egoísta,
egoísta, mas um coração que é cheio da glória de Deus. Um coração que é capaz de se importar com a congregação, de se importar com o seu próximo, com a nação. Diga glória a Deus. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor quer receber o jejum de uma alma generosa e bondosa. Como está aqui no versículo 7, que diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? O Senhor quer receber esse jejum para que Ele possa agir, mover a mão dEle, o jejum de uma alma que anda em santidade, de uma alma que anda na luz, de uma alma que anda com Deus, de uma alma que glorifica o nome do Senhor, de uma alma que anda em amor. O Senhor quer receber esse jejum de um coração generoso, de um coração que contribui, de um coração assim que pode suprir a necessidade do seu próximo quando tem para suprir, ou repartir o pouco que tem, que pode suprir, não só irmão, Deus te abençoe, mas que pode sim oferecer um alimento, que pode sim suprir uma necessidade material, uma necessidade real. Um coração generoso, um coração que semeia na vida do próximo, uma alma cheia de Deus, uma alma que anda na luz, uma alma que tem sede e fome de Deus, uma alma capaz assim de saciar a fome de quem tem fome, uma alma capaz de oferecer amor para quem está desesperado, de oferecer uma palavra de conforto para quem está desorientado, de se importar com o colega de trabalho, com o vizinho, com o irmão, alguém que seja capaz de cuidar, de derramar o bálsamo de Deus no coração ferido, alguém que não só julga, mas que estende a mão, que quando vê o seu irmão desmoronando na fé, caindo, não só julga, não só aponta, porque o Senhor diz aqui: jejuam, mas tem o dedo estendido para apontar para o seu irmão, tem a língua felina para acusar, para dizer que aquele irmão é pecador, que aquele irmão não quer nada com Deus, não entende que o irmão está fragilizado na fé, que o irmão está enfraquecido, que ele está passando alguma situação muito difícil e que ele precisa ali de uma mão amiga, de um abraço, de um sorriso, de uma oração, de um conselho, de uma amizade mesmo. Muitas vezes a pessoa não quer receber a palavra, mas você pode ir com amizade. Então o Senhor alegou isso aqui para a casa de Jacó, que eles julgavam o seu próximo, que eles apontavam o dedo, que eles tinham uma língua maledicente, uma língua felina, uma língua que dela saía morte e não vida. E o que o Senhor queria da casa de Jacó, e o que Ele quer de mim e de você como igreja, é que a nossa língua seja sã, que da nossa língua saia vida e não morte. A língua que adora o Senhor, a língua que ministra a palavra lá não só aqui não, em qualquer outro lugar, na célula, no trabalho, não pode ser uma língua que vai amaldiçoar o seu irmão, o seu próximo. O Senhor não quer de nós que nós tenhamos essa postura. Não é uma postura de acusadores para acusar, já tem um inimigo. O Senhor quer que nós sejamos pessoas que edificamos uns aos outros, edificamos, consolamos e exortamos também em amor. Quando vemos o irmão cair no abismo, vai cair no abismo, eu tenho que dizer: olha, se eu for a Rosa, eu ver a Rosa cair aqui no abismo, Rosa, minha amiga, não vá por aqui não, minha irmã em Cristo, você vai cair no abismo e vai ser difícil sair de lá. Mas em amor. Então o Senhor falava que por tudo isso, eles pediam justiça, eles clamavam, eles oravam, eles faziam solenidades lindas, eles iam lindos lá para a congregação lá, e o Senhor não agia, o Senhor não respondia, o Senhor não mudava a sorte deles, não mudava a história deles, porque eles se cobriam de saco, eles se cobriam de cinza, eles se humilhavam diante do Senhor, mas o que o Senhor queria deles, que era a generosidade
generosidade, a justiça, a bondade, a misericórdia, o cuidado com o próximo, eles não entregavam ao Senhor. Esse jejum, eles não entregavam ao Senhor. E o Senhor falou aqui, assim, é muito forte assim, esse texto. O Senhor recebe sim o jejum de uma causa que nós estejamos buscando, mas o jejum de uma alma humilhada diante dEle, de uma alma contrida, de uma alma arrependida, de uma alma generosa, de uma alma bondosa. O Senhor recebe sim. É como está em Isaías 59, não é que a mão do Senhor está encolhida, não é que os ouvidos do Senhor não estejam ouvindo o nosso clamor, mas é porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, agravam o ouvido do Senhor, para que Ele não nos responda, para que Ele não haja a nosso favor. Amém? Glória a Deus. E para encerrar aqui, amém. Eu coloquei aqui jejum de um coração, que eu já até falei, né? Já está jejum de um coração manso, que é a mesma coisa que um coração quebrantado, misericordioso, e de uma língua que bendiz, que abençoa, que libera vida e não morte. Então, línguas maledicentes, línguas afiadas, línguas falsas, não adianta jejuarem ao Senhor, porque vão jejuar, orar, jejuar, e não vão receber o favor das mãos do Senhor. O Senhor está cheio de favores para nos entregar, cheio de milagres para fazer em nossa vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos nos santificar mais a cada dia. Nós precisamos mudar, pedir que o Senhor arranque de nós o nosso coração de pedra e coloque em nós um coração de carne. Precisamos mudar o que pensamos, precisamos mudar como agimos, como falamos. Eu sou a primeira, porque nessa tarde, assim, eu passei a tarde, como eu disse no começo, chorando e pedindo perdão para o Senhor, né? Porque nós somos os primeiros que somos ministrados, e o Senhor gera arrependimento no nosso coração. O Senhor falava com esse povo, não era um povo qualquer. O Senhor diz: esse povo me busca, esse povo lê a minha palavra, esse povo gosta de estar na minha casa, gosta de ler a minha palavra, gosta de conhecer a minha palavra para pregar, mas não pratica. Esse povo gosta de estar na célula, gosta de estar na congregação, esse povo gosta de estar na minha presença, de me buscar, de dizer que é meu, mas precisa mudar de atitudes. Mas o Senhor pondera, o Senhor pesa o que nós fizemos antes de vir à congregação aqui adorar o Senhor nessa noite, e o que faremos depois. Pondera o que fizemos, pondera nossas atitudes, pondera nossos pensamentos, pondera nossas palavras. O Senhor, as pessoas veem a nossa santidade mecânica, mas Deus não, a nossa santidade formal. Deus não suporta mais formalidades e falsidades. Deus não suporta mais. Não tem santidade formal, santidade aparente diante do Senhor. Nós estamos nus, nós precisamos nos arrepender todos os dias, nos humilhar e nos converter todos os dias. Nos converter. Não adianta eu dizer que eu falo a verdade e eu estou mentindo e o Senhor está vendo. Muitas vezes é algo mecânico. Tem pessoas que não adulteram na prática, mas nos pensamentos adultera todo dia. Aí estão, como Jesus falou, como os sepulcros caiados, bem vestidos, com a saia lá embaixo, a blusa não sei aonde. Muitas vezes não usa nem nada. Tem muita religiosidade, mas não tem vida com Deus, não teme a Deus, não tem vida de santidade, não tem relacionamento
genuíno com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não tem, e essa religiosidade não chega. O que chega ao Senhor é a nossa espiritualidade, é a nossa fome dEle, é a nossa sede dEle, é o nosso arrependimento. Não adianta eu não fazer uma coisa na prática, mas dentro de mim é 24 horas com vontade, e isso é como sepulcros caiados. Precisamos deixar que a palavra do Senhor nos limpe, porque de nós mesmos somos impuros, somos imundos, nossa carne é corrupta, mas a palavra do Senhor, ela limpa o nosso coração. Então precisamos todos os dias honrar essa palavra, meditar nessa palavra. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor.